Olá, alunos e alunas! Vamos começar mais uma aula do nono ano, aula 13 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Wagner. Eu quero pedir para vocês, como de praxe, deixar os materiais separados para essa aula. Vocês vão precisar separar caderno, folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Aqui, como acontece sempre, a data da aula e o número da aula, aula 13 de Língua Portuguesa. Vou deixar um tempinho para vocês prepararem aí esses materiais e preencherem a data. Ok? Anotaram certinho, pegaram o material necessário para a aula, então vamos dar início à aula de hoje. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu na aula anterior. Vocês trabalharam com um texto sobre fake news, em português, notícias falsas. Trabalharam também com as fake news da infância, aquelas histórias que os antepassados, que os avós, que os tios, os pais contavam pra gente, ok? Várias delas aqui listadas. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje, ok? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com concordância verbal e concordância nominal e também com compreensão e interpretação de texto. Primeiramente, trabalharemos com a concordância verbal. Você faz ideia do que significa a palavra concordância? E o que ela, a concordância, tem a ver com o verbo, uma vez que é verbal? Pense um pouco sobre isso. O que quer dizer concordância para você? E aí, pensaram no que pode ser, no que significa, no que se aproxima da palavra concordância? Eu listei para vocês aqui, ó. Concordância diz respeito à padronização, ao alinhamento, coesão, acordo, congruência, aproximação, harmonia. São palavras praticamente sinônimas daquilo que seria concordância. O conceito de concordância é o seguinte: concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Essa é a regra básica de concordância verbal. Agora, novamente, o texto O que move as fake news, texto com o qual vocês têm trabalhado nessas aulas, e nós continuaremos trabalhando com ele. O que move as fake news? Uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Entenda mais sobre o cenário de fake news e o papel da educação no combate à desinformação. Uma notícia falsa
tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso, e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e publicado na revista especializada Science. Então aqui nesse texto eu destaquei para vocês alguns trechos, algumas orações com as quais nós trabalharemos, as quais eu utilizarei para explicar para vocês como que se dá esse fenômeno da concordância verbal. Então aqui, ó. Observe que na primeira oração destacada, o verbo concorda em número com o sujeito. Então eu deixei ali destacado o sujeito de amarelo, os principais responsáveis, e o verbo destacado de verde, são. Os principais responsáveis são pessoas de carne e osso. Notem que o verbo concorda com o sujeito em número. O sujeito está no plural. Os principais responsáveis. Núcleo, responsáveis. Núcleo no plural. O verbo também tem que estar no plural. Essa é a regra básica de concordância. O verbo tem que acompanhar o sujeito que está no plural, flexionando também. Ok? Deixei a setinha ali, ó. Sujeito, verbo, para vocês observarem, para ficar o mais claro possível. Se o sujeito, ao invés de estar no plural, estivesse no singular, o verbo também teria de estar no singular, pois tem de concordar com esse sujeito. Observe. Então ali eu peguei a mesma frase, só que agora eu coloquei o sujeito no singular. Observem, o principal responsável é pessoa de carne e osso. Então, como eu mudei o sujeito, como eu deixei esse sujeito no singular, o verbo obrigatoriamente teve de ficar no singular também. Notem que no outro slide o verbo era o verbo são. Agora o são virou é, porque ficou no singular. Então o principal responsável é pessoa de carne e osso, está ali sujeito, singular, verbo no singular. Tranquilão, né? Bem básica, bem fácil de entender, acredito eu. Não tem muito mistério. Sigamos o mesmo raciocínio em relação à segunda oração destacada no texto. Então ali, ó. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema. De novo, temos ali o sujeito, as conclusões no plural e, portanto, o verbo também no plural, acompanhando a flexão desse sujeito. As conclusões são. Ok? Agora, pegando o mesmo sujeito e o colocando no singular. A conclusão é do maior estudo feito até agora sobre o tema. Perceberam como o verbo sempre obedece ao que está no sujeito? Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo também no singular. Isso é básico na concordância verbal, como eu já falei e reitero agora. Agora é a vez de vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Reescreva a oração abaixo de modo que o sujeito fique no singular. As pessoas tendem a compartilhar mais informações inusitadas ou aparentemente inéditas. Ok? Então vocês vão ter que fazer com que o sujeito dessa oração fique no singular. E automaticamente, ao ficar no singular, mudanças terão de acontecer no restante da frase, principalmente no verbo. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa questão. Na sequência a gente retorna, ok?
E aí, conseguiram responder a questão? Eu acredito que sim. Então vamos à resposta. A pessoa tende a compartilhar mais informações inusitadas ou aparentemente inéditas. Perceberam? Que o sujeito ficou no singular e automaticamente o verbo também teve de ficar no singular. O verbo tende. Ok? Então vamos agora a mais um exercício, esse de verdadeiro ou falso. Marque verdadeiro V ou falso F. Então ali temos as frases. A concordância verbal leva em consideração apenas o sujeito da oração. A concordância verbal considera somente o verbo da oração. A concordância verbal envolve tanto o sujeito quanto o verbo da oração. A regra básica de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Então, vou deixar aí também uns minutinhos para vocês fazerem e na sequência eu retorno com a correção.
Então vamos à correção. A concordância verbal leva em consideração apenas o sujeito da oração. Já apareceu o F lá, falso, jamais, né? Ela leva também em consideração o verbo. A concordância verbal considera somente o verbo da oração? Não, os dois, sujeito e verbo. Falsa, portanto. A concordância verbal envolve tanto o sujeito quanto o verbo da oração. Verdadeira. A regra básica de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Verdadeira também. Bom, agora falaremos sobre a concordância nominal. Achou que ficaria só na verbal? Não, tem a nominal também. Vamos a ela. A regra geral da concordância nominal diz que os termos que acompanham o substantivo, ou seja, numeral, artigo, pronome e adjetivo, devem concordar com ele em gênero e número. Então agora o foco, na concordância verbal, o foco estava no verbo e no sujeito. Agora o foco vai ficar no substantivo, na palavra nominal, e nas demais palavras que estão ali ao redor dele, que tem uma relação com ele. Observe nos recortes do texto o que move as fake news, os termos em destaque, os quais representam um substantivo, em cinza, e os termos a ele relacionados, em azul claro. Note a concordância que se estabelece entre eles. Então vamos lá. Um dos motivos é o fator novidade. As pessoas tendem a compartilhar mais informações inusitadas ou aparentemente inéditas. Além disso, descobriram os pesquisadores, um tweet de fake news costuma usar palavras que evocam mais a emoção, em especial surpresa e indignação, do que um convencional, né? Então notem ali, ó, eu deixei marcado de cinza os substantivos e daquele azulzinho meio esverdeado ali, as palavras que estão ali se relacionando com esse substantivo. Para entender como as fake news se espalham, os pesquisadores estudaram notícias compartilhadas 4,5 milhões de vezes por cerca de 3 milhões de usuários do Twitter, entre 2006 e 2017. Ao analisarmos a dinâmica de difusão de rumores, descobrimos que os falsos se difundiram mais longe, mais rápido, mais profundamente e mais amplamente do que os verdadeiros, diz o estudo. Mas por que isso acontece? Bom, de novo, eu deixei marcado ali para vocês. Notem que os substantivos, pesquisadores, usuários e notícias, têm palavras que se relacionam com eles. Pesquisadores, nós temos o os. Como pesquisadores está no plural, o os também está no plural, concordando com pesquisadores, ali o artigo os. Notícias compartilhadas, notícias do substantivo, compartilhadas, que foram compartilhadas foram as notícias, então o adjetivo compartilhadas está ali ligado ao substantivo notícias e está no plural também, ó, com notícias compartilhadas. Se fosse notícias compartilhada, haveria erro de concordância nominal. Embaixo também, usuários, 3 milhões, a quantidade de usuários, numeral 3 milhões, concordando com o substantivo usuários. É bem simples, bem tranquilo, não é? A escola pode ser uma grande aliada na luta contra a desinformação. Ensinar aos alunos como identificar uma notícia falsa, observar se há um autor ou se o texto tem muitos adjetivos e poucos fatos, por exemplo, é um bom começo. Novamente ali eu destaquei a notícia, que é o substantivo, com uma cor, com cinza, e com outra cor o adjetivo falsa, notícia no singular, adjetivo também no singular, realizando a concordância nominal ali. E o artigo, também se relacionando com notícia, também no singular, porque notícia também está no singular, como eu já disse. Tranquilo, né? Bom, vamos ver se vocês de fato entenderam. Agora é a vez de vocês. Ali a gente tem o exercício 3, no qual vocês vão assinalar a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. A concordância nominal se dá entre o verbo
e o seu sujeito. A concordância nominal se dá entre o substantivo e o verbo. A concordância nominal se dá entre o substantivo e os termos que o acompanham. A concordância nominal se dá entre o verbo, o substantivo e os termos que o acompanham. Vou deixar aí também um tempinho para vocês assinalarem, descobrirem qual que é a alternativa correta.
Vamos à resposta correta, então? Alternativa C. A concordância nominal se dá entre o substantivo e os termos que o acompanham. Bom, aqui eu tenho uma charge a qual vocês vão analisar. Observem que esses textos geralmente associam a linguagem verbal à linguagem não verbal. Então tudo tem que ser observado. Não só a linguagem verbal e nem somente a linguagem não verbal. As duas, uma precisa da outra para que o texto faça sentido. Então façam a análise desse texto e na sequência existem algumas questões que vocês irão responder. Então vamos à leitura da charge. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe. Eu nunca vi. Então ali, ó, sobre a imagem, responda. Em que ambiente estão as pessoas retratadas?
O que o professor queria saber quando fez a pergunta ao aluno? O aluno respondeu de acordo com o esperado pelo professor? Então, mais um tempinho para vocês responderem e eu já na sequência volto com a correção das questões e o comentário.
Então vamos à correção e comentário dessas questões e deste texto. Aqui, ó, notem que na fala do professor, eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? Essa pergunta, está certo, que o professor faz para o aluno, diz respeito à correção da frase dele, no que toca aí a concordância nominal. É isso que ele está perguntando para o aluno. E ali ele usou: eu tenho um cachorro, um gato e um cachorro branco. Tanto um quanto o outro é branco. Tanto o cachorro quanto o gato. A regra de concordância nominal diz que o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo, está concordando com o cachorro ali, mas também concorda com o gato. Só que o aluno, aí fica no ar se ele respondeu daquela forma porque ele quis fazer uma brincadeira com o professor, ou porque ele de fato não entendeu a pergunta. Eu acredito que ele estava brincando com o professor. Se você observar a aparência do aluno, a fisionomia dele, mostra isso, que ele está tirando um certo sarro, por assim dizer. O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Ou seja, ele está dizendo que o professor é que sabe se está certo o fato do cachorro e do gato dele serem brancos. Está fazendo essa brincadeira aí e de fato, né, há uma certa ambiguidade, por assim dizer, um duplo sentido na frase, na pergunta do professor. Ok? Então vamos ali à correção das questões. Em que ambiente estão as pessoas hidratadas? Está claro que ali é uma sala de aula, o local em que está acontecendo aquela ação, aquele momento ali é uma sala de aula. O que o professor queria saber quando fez aquela pergunta ao aluno? Qual que era a intenção do professor ao fazer a pergunta? Acho que ficou bem evidente, ficou bem claro, né? Que o professor queria saber se o aluno conhecia as regras de concordância nominal, porque certamente era aquilo que eles estavam estudando e por isso o professor fez aquela pergunta ao seu aluno. E aí, o aluno respondeu de acordo com o esperado pelo professor? Será que a resposta que o aluno deu era a resposta que o professor esperava? Certamente não. Não. O aluno entendeu a pergunta como se ela se referisse ao fato de o professor ter um gato e um cachorro branco e não à correção da frase, tendo como base a concordância nominal. É uma leitura possível, lembrando que esses textos muitas vezes dão margem para uma interpretação diferente. Não é algo assim matemático, por assim dizer, né? É variável, pode haver interpretação diferente. A interpretação que eu fiz foi essa, talvez a que você fez divergiu um pouco, mas se você estiver coerente com o que está ali no texto, tranquilo, não há problema algum. Então eu trouxe aqui para vocês, para nós finalizarmos a aula, uma frase da cientista Marie Curie: na vida não existe a temer, mas a entender. Ou seja, uma frase aí que fomenta, que incentiva a pesquisa, o estudo, o aprofundamento do conhecimento, que é muito importante na nossa vida. Bom, vamos fazer uma rápida retrospectiva do que nós vimos na aula de hoje. Hoje nós estudamos concordância verbal e concordância nominal. Lembrando que a concordância verbal diz respeito à concordância que deve haver, à harmonia, ao entendimento, por assim dizer, que deve haver entre o verbo e o sujeito da oração. E a concordância nominal também
precisa primar por essa harmonia entre o substantivo e os termos que o acompanham, ou seja, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Essas palavras precisam concordar também com o substantivo. É por isso que prima a concordância nominal. Analisamos também uma charge. Vocês refletiram sobre a questão ali abordada e espero que tenham gostado, que tenham entendido, que tenham aprendido, que tenham crescido com essa aula. E na próxima tem mais. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.